Pedro, tu me amas? Essa pergunta foi feita por Jesus a Pedro. Quantas vezes Jesus terá feito e ainda faz essa pergunta a todos nós? Mari, tu me amas? Sueli, tu me amas? Carlos, Pedro, Paulo, Denise, Tiago, tu me amas? Ele tem feito essa frase, essa pergunta diariamente. Mas antes que nós respondamos com muita ênfase, sim, Senhor, nós o amamos, vamos refletir um pouquinho como isso funciona. Chico Xavier, ele tinha uma árvore muito frondosa no fundo do quintal de sua casa. E ele tinha por hábito reunir ali convidados, amigos que chegavam à sua casa para realizar o evangelho no lar. E em uma bela tarde de sol, ele passa a contar. Um aprendiz, chegando perto de um pastor de ovelhas, perguntou: se uma ovelha cair na vala, o que o senhor fará? O pastor respondeu: eu a tiro da vala e a carrego. E se a ovelha estiver ferida? Tornou o aprendiz. Eu a curo, mesmo sangrando, eu a carrego, retrucou o pastor. E o aprendiz pensou demoradamente e indagou por fim: mas e se a ovelha fugir para muito longe, léguas e léguas? Aí o pastor zeloso, experimentado, fitando o grande rebanho que ele tinha na sua frente, olhando o vale, ele respondeu: eu não posso ir atrás de uma e deixar o meu rebanho em descoberto. Nesse caso, eu mando o cão buscá-la. E aí Chico arremata: a mesma coisa é o Cristo diante de todos nós quando nós nos afastamos do caminho certo, léguas e léguas. Ele não vai atrás, mas ele manda o cão. E o que é o cão? No nosso caso, são as nossas dificuldades, são os nossos sofrimentos, as nossas dores. O pastor nos busca o tempo todo através de chamados. Ele nos chama, ele não manda o cão logo. Ele chama, mas quando nós não atendemos ao chamado, aí sim, o cão irá buscar. E o que é esse chamado? Dicionário Aurélio, ele diz que chamado é escolhido, convidado, designado. E chamamento é o ato de atender ao chamado. Quem é que nos chama, então? Em primeiro lugar, é a nossa própria consciência. Isso é muito interessante, porque Jesus nos chama, mas antes dele nos chamar, a nossa própria consciência já faz isso. Sempre que nós nos desviamos do caminho, ela nos chama à retidão. Aqui é a famosa consciência pesada. São as doenças, os ensinos do mestre. E vejam que neste momento de pandemia, o vírus é um chamado. Nós estávamos e nós estamos nos perdendo. Então esse vírus vem para nos chamar à retidão. E dependendo de como nós estamos passando por esse momento, vai dizer se nós estamos atendendo ao chamado ou não. Porque Jesus pode nos chamar, a nossa consciência pode nos chamar.
mas o chamar não significa que nós atendemos ao chamado. E cada vez que nós somos mais pertinentes a não atender ao chamado, esse chamado, ele vem de uma forma mais incisiva. Então, muitos personagens que nós conhecemos da Boa Nova receberam esse chamado. Mas hoje, em especial, nós vamos falar de um deles, um dos que atendeu ao chamado, e é Simão Pedro. Simão Pedro, ele era uma pessoa muito parecida conosco. E quando eu falo ele era, não é porque ele era lá do tempo de Jesus. Não, porque houve um momento em que ele era muito parecido com aquilo que nós somos hoje, mas os senhores vão ver que ele transcende, que ele cresce. E é um convite para todos nós. Simão Pedro, ele vem de Betsaida, que era próximo ao lago de Genezaré. Ali ele estabelecera a residência em Cafarnaum, onde a pesca era abundante. Ele era dono de um comércio pesqueiro em sociedade com o seu irmão André e com a família Zebedeu, o pai e os 2 filhos, Tiago e João. Os seus deveres se restringiam às obrigações na sinagoga, sem grande envolvimento. Ele era um homem correto, simples, muitas vezes ingênuo, impulsivo. Ele era desconfiado, rude nas atitudes, mas ele tinha um bom coração, era portador dos conflitos naturais humanos, assim como nós. Vejam que nós nos enquadramos muito dentro desse perfil de Pedro. O primeiro chamado. Ele fica sabendo, pelo seu irmão André, que um profeta havia chegado na cidade e que na manhã seguinte ele iria falar ao povo. E ele ficou ouvindo o irmão falar e ele desconfiado. Ai, meu Deus, é mais um mistificador. Mas uma estranha curiosidade o impulsionava ao chegar ao local onde o profeta falaria. E ele foi, ainda assim, nem a madrugada havia despontado, ele foi com o irmão em direção aonde o profeta iria falar. E ao chegar lá, ele ficou espantado com a quantidade de pessoas que já se encontravam no lugar. Eram idosos, paralíticos, obsidiados, cegos, coxos, crianças. Um misto de piedade e de ira tomou conta de Simão. Como tantas pessoas podiam ser tão estúpidas, entregando-se assim a um aventureiro? Assim ele pensava. E ele começa a ouvir as conversas, porque todo mundo falando das suas dificuldades, dos seus lamentos e se lamuriando. Mas ele começa a perceber que aquela conversa começa a cessar. E faz-se um silêncio estranho para aquele número de pessoas que estavam ali. Mas aí, de súbito, ele o vê. Era um homem esguio e belo. Ele tinha o rosto magro, queimado pelo sol e pelo vento. O seu rosto era adornado pela barba e o cabelo à moda nazarena. Os olhos pareciam estrelas engastadas, majestosas. A sua figura causava impacto, causava e impunha silêncio. Após alguns momentos de expectativa, ele falou: a hora é essa para a grande revolução do reino de Deus. Enquanto no mundo a criatura somente experimenta aflições, porque tudo quanto aquilo que se afeiçoa é efêmero e passageiro, o homem prudente e sábio reserva-se bens duradouros e imorredouros. Esses bens são as ações de amor, o esforço para domar as más paixões, as paixões inferiores,
oferece a felicidade. Vejam que isso que Jesus diz serve para nós hoje. Para começar, Jesus nunca falava enquanto houvesse conversas paralelas. Isso já é alguma coisa para nós aprendermos. Esperar o silêncio, esperar o outro estar pronto para nos ouvir. E ele fala que nós, os homens aqui no sentido de humanidade, sofremos, experimentamos as aflições, porque tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo em que nós depositamos a nossa felicidade, é em cima do efêmero, é em cima do passageiro. E ele diz que o homem prudente e sábio, ele põe as suas expectativas naquilo que é duradouro, naquilo que é imorredouro. E isso está embasado pelo amor. E que o esforço que nós fazemos para domar as nossas paixões inferiores, quer dizer, aquelas coisas, aqueles maus hábitos que nós temos e que nós lutamos para vencê-lo, oferece a nós felicidade. Mas Jesus fala isso e se cala. É óbvio, para dar tempo das pessoas pensarem naquilo que ele falou. Veja que isso é uma coisa que nós também não costumamos fazer. Porque nós falamos e já queremos resposta. Mas é preciso que haja silêncio antes de nós falarmos, para criar expectativa naquele que nos ouve. Mas depois que nós falamos, tem que haver também um certo silêncio para que o outro consiga entender, assimilar aquilo que nós falamos. Mas vocês vão ver que nós não fazemos isso hoje e nós não fazíamos naquele tempo também. Porque quando Jesus se cala, ele faz um silêncio e ele respira para continuar a fala, uma mulher grita no meio daquela multidão: Senhor, cura a minha filha e eu lhe seguirei. Vejam como as coisas se encontram no mesmo jeitinho hoje para 2000 anos atrás. Porque a mulher, ela não ouviu o que Jesus falou. Ela não interpretou o que Jesus falou. E o pior de tudo, ela ainda impôs uma condição para seguir Jesus. Ela diz: se o Senhor curar a minha filha, eu lhe sigo. Então quer dizer que se Jesus não curasse, ela não iria seguir Jesus. Veja como nós lidamos com interesses materiais, coisa que Jesus havia acabado de dizer. Vocês colocam a felicidade naquilo que é passageiro. A mulher não ouviu, ela não entendeu, ela não interpretou. Muitas e muitas e muitas vezes nós fazemos isso. Nós ouvimos uma palestra, nós lemos um livro, achamos lindo porque o conceito é lindo, mas nós não entendemos a informação e vivemos de modo diferente. E essa mulher, ela se encontrava um pouco atrás de Simão Pedro. E ela tremia tanto que Simão lhe tomou a criança dos braços, com medo de que a mulher derrubasse da emoção que ela estava, e eles foram caminhando até Jesus. E quando os olhos de Simão encontraram a profundidade dos olhos de Jesus, ele, Simão, ouviu no seu íntimo: Simão, eu te conheço desde ontem. Jesus toca na criança, que passa a enxergar. A sua túnica esbarra no peito de Simão, que fica como que paralisado. Ele perde o sentido do mundo sensorial. Ele faz um mergulho dentro de si. E ele perde a consciência mesmo desse mundo à sua volta. E quando ele volta dessa viagem interior que ele fez, ele olha
onde ele estava, não tinha mais ninguém. Todo mundo tinha ido embora. O próprio dia já estava anoitecendo. E ele se põe emocionado a voltar a Cafarnaum. E quando ele faz isso, ele já não era mais o mesmo. Ele se tornou taciturno, um tanto mais do que ele já era. Uma súbita tristeza, melancolia lhe refletia no rosto. Embora ele continuasse a cumprir as suas obrigações, ele se fechou. Mas houve um segundo chamado, porque aquele primeiro não resultou num grande efeito. Na verdade, resultou porque ele estava refletindo sobre seus conceitos, sobre seus pensamentos. E quando nós fazemos isso, nós nos fechamos. Porque há necessidade, sabe aquela coisa de fechar para balanço? É exatamente isso que precisa ser feito. E era o que ele fez. Ele se fechou para balanço, rever as suas posturas, seus pensamentos. Mas, depois de um tempo de reflexão, houve um segundo chamado. E foi numa formosa manhã. Ele estava junto com o seu irmão, costurando, remendando a rede de pesca, quando ele foi surpreendido pela presença de Jesus, que se acercou e os convidou. E ele disse: segue-me, e eu os farei pescador de homens. Eu disse lá atrás que Pedro era muito próximo a nós. Por quê? Vamos dar uma pensadinha. Eu usei o livro Sou Eu, Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E lá ela diz assim: a natureza de Pedro assemelhava-se a um turbulento redemoinho, onde pululam as mais louváveis virtudes e as mais repreensíveis fraquezas. Veja, ele não era nenhum santo. Ele era um homem que tinha dificuldades iguais a nós. A Amélia Rodrigues diz, né, que ele tinha um turbulento redemoinho. E isso trazia louváveis virtudes, mas também repreensíveis fraquezas. Nós somos assim. Nós temos virtudes, graças a Deus, mas nós também temos fraquezas. Pedro, ele era inseguro. Houve um momento em que Jesus chamou Pedro, porque o nome dele é Simão. Pedro, quem deu esse, vamos dizer, apelido, foi Jesus. Pedro significa pedra. E aí ele se indagou mais de uma vez: por que Jesus me chamou pedra, né? Ou Pedro? Será que ele quer dizer que eu sou uma fortaleza de ânimo e fé? Ou será que é por causa da minha cabeça dura? É insegurança. Mas Pedro também era um homem prático. Ele indaga a Jesus: Senhor, deixamos tudo o que fazemos para segui-lo. O que é que nós vamos ganhar com isso? Veja quantas vezes nós também queremos saber o que é que nós vamos ganhar deixando de fazer as coisas que nós gostamos por aquilo que é o certo, por aquilo que devemos fazer. Outras vezes, nós queremos barganhar com Deus, fazendo prece. Se eu for uma pessoa bacana, se eu ajudar alguém, o que o senhor vai me dar em troca? Às vezes, nós até dizemos o que é que nós queremos em troca. Pedro era também impetuoso. Certa vez, cercado por uma turba de pessoas,
ele sentiu aqui Jesus, né? Jesus, ele estava curando e ele estava cercado por uma porção de pessoas, né? Um aglomerado de pessoas. E Jesus sentiu que alguém, ao tocá-lo, tirou uma energia dele. Ele vira-se para Pedro e diz: Pedro, quem me tocou? Mas também, né, Jesus fazer uma pergunta dessa, se tinha uma porção de gente, porque ele vai perguntar para Pedro, mas Jesus não fazia nada à toa. E aí, Simão Pedro se sentiu repreendido, porque na verdade, Pedro e os demais apóstolos, eles faziam um papel, vamos dizer assim, de guarda-costa de Jesus, porque todo mundo queria tocar Jesus. Então, eles protegiam Jesus, né? Então, quando Jesus olha para Pedro e diz, quem me tocou? Pedro sentiu que ele não tinha feito o serviço direito, que Jesus estava reclamando do serviço prestado. E aí, ele assim, né, fecha a cara e diz, mas Senhor, a multidão te rodeia, te aperta. Em outras palavras que ele não pronunciou, mas é mais ou menos assim. Como é que eu vou saber quem foi que lhe tocou? E Jesus o corrige dizendo, mas alguém me tocou. E aí Pedro conclui que Jesus o repreende. Quantas vezes nós tiramos conclusões precipitadas? Porque foi o que Pedro fez. Ele não tem certeza que Jesus repreendeu, mas ele interpretou assim. Nós, muitas vezes, sem termos conhecimento dos fatos em relação aos nossos companheiros, aos nossos familiares, eles vêm e perguntam alguma coisa e nós já vamos soltando as patas, achando que eles estão nos repreendendo. Quantas vezes nós também não somos claros com aquilo que queremos perguntar ou com aquilo que nós pedimos e eles também não entendem, né? É quando não há uma clareza da pergunta, não haverá clareza na resposta. Mas Pedro também nem sempre usava de reflexão sobre fatos ou acontecimentos, coisas que nós fazemos o tempo todo. Dificilmente nós refletimos sobre algo. Aqui na questão dessa reflexão do Pedro, nós vamos ver um fato muito interessante. Logo após a ceia de Páscoa, Jesus toma de uma bacia e de um pano e põe-se a lavar os pés dos apóstolos. E quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, ele diz que não ia deixar Jesus lavar os seus pés. Imagina! E Jesus o reprova dizendo, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E Pedro então responde, pode me lavar também as mãos e a cabeça. E Jesus explica que isso ele já havia feito, que isso já estava limpo. Essa é a passagem do lava-pés. Então, mãos e cabeça significa ação e pensamento. E isso Jesus já havia feito durante os 3 anos em que eles conviveram. Mas o lavar os pés é dar um novo rumo para a vida. Isso sim, era necessário ser feito. Então, a mensagem do lava-pés é quando Jesus está dizendo, veja o caminho que você vai seguir. Escolha o melhor caminho. Nessa passagem, nós devemos observar em nós, refletirmos o quanto nós já deixamos que o Espiritismo limpasse as nossas mãos. Isso é ação. O quanto o Espiritismo nos ensinou a trabalhar em favor de nós e do outro. Através também dos pensamentos, que é o estudo da doutrina. E tendo deixado o Espiritismo nos lavar as mãos e os pensamentos, assim ela nos dará um direcionamento seguro para os passos
em direção a um rumo, à evolução de todos nós. Pedro também algumas vezes deixou-se levar pela violência, pela invigilância. Quantas vezes nós reagimos violentamente, invigilantemente? Quando Jesus estava no Getsemane, ele pediu a Pedro, João e Tiago que orassem com ele, pois ele sentia-se muito triste. Então ele deixa os três numa altura do morro e ele se afasta para orar sozinho. Tempo depois, Jesus volta e vai encontrar os três dormindo. E Jesus fala a Pedro: Pedro, nem por uma hora pudestes velar comigo? E ao descer, eles encontram no sopé um grupo de soldados. E um deles pergunta: quem é Jesus? Jesus se identifica e o soldado, ao tentar prender Jesus, ele é agredido por Pedro, que saca da sua espada e decepa a orelha direita do soldado. Jesus o repreende e manda que ele embainhe a espada, recoloca a orelha do soldado no lugar. O nome desse soldado era Malco. E Jesus coloca a orelha no lugar e repreende Pedro. Veja quantas vezes nós reagimos sem pensar. Quantas vezes nós desembainhamos a espada, e aqui não é uma arma, não. Quer dizer, é uma arma, mas não essa arma que nós possamos imaginar de espada. A arma que nós usamos é a nossa voz, é a agressividade, é a energia violenta, é a incompreensão. Quantas pessoas matam, literalmente, no momento de ira, no momento de invigilância, para se arrepender logo depois, mas aí já não tem o que fazer. Simão Pedro, algumas vezes, ele faltava com a caridade. Certa feita, Jesus estava em Corazim e ele estava saindo para atender a um chamado quando 4 homens atormentados procuram por Jesus para que Jesus os esclarecesse sobre os problemas da vida. E Jesus estava no portão, saindo, e ele chama Pedro e pede que Pedro os atenda. Converse com eles sobre a boa nova. E Jesus vai atender ao seu compromisso. E logo que Pedro se vê sozinho com aqueles homens, ele fica arredio e foi falando: eu conheço todos vocês, bando de víboras de Corazim. E com o dedo em riste, ele vai apontando um após o outro e ele vai do mais velho ao mais jovem. E ele diz: tu, Eliúde, que querem? Ladrões de viúvas e de órfãos. Eu sei de onde saiu a sua fortuna. E tu, Mobe, por acaso não sei da tua miséria moral? Que buscas, Zacarias? Não te envergonhas de ser um assassino? E tu, Ananias, sei que fazes o comércio da fome. E ele detona os 4 homens que já estavam arrasados, né? E depois de serem jogados na cara deles as suas dificuldades morais, eles estavam arrasados. E eles ficam ali, amontoadinho, né? Esperando Jesus voltar para ver se vinha pelo menos um consolo da parte de Jesus. E Jesus chega e encontra aqueles homens destruídos, né? Ele diz: Pedro, o que foi que você fez? E nós, vamos ver como Pedro reagiu? É como nós reagiríamos. Tentamos nos justificar. E foi o que Pedro fez. Mas, Senhor,
tu dissestes para que eu amparasses esses homens com a verdade. Veja, ele já jogou para Jesus. Não, eu fiz só o que o Senhor mandou. E Jesus responde: sim, eu falei para você amparar. Nunca te recomendei aniquilar ninguém com a verdade. Então a verdade, ela é como uma pérola. Todos querem, mas se ela for jogada na cara, no rosto, ela fere. Mas uma vez colocada em um veludo e ofertada com carinho, todos aceitarão. Então, nós precisamos sim falar a verdade. Às vezes é preciso assim um tratamento de choque, né? Para ver se o outro acorda, para ver se nós acordamos. Mas tem que saber como fazer isso. Porque ao invés, dependendo de como nós colocarmos isso, ao invés da pessoa dizer, puxa vida, é verdade isso que você está falando, ela vai fazer o que Pedro fez. Vai se acuar e não vai aceitar. E ainda vai ficar de mal com a gente. E Pedro, assim como nós, ele fazia ora sintonias com os espíritos felizes, ora com os espíritos infelizes. Certa feita, Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles respondem: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias. E Jesus diz: e vós? Quem dizes que sou eu? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nessa mesma noite, Jesus diz que deverá ir a Jerusalém. E todos sabiam que ele acabaria sendo morto se ele fosse para lá. E Pedro chama Jesus em um canto e repreende Jesus dizendo: tem compaixão de ti. Sabes que não deve ir. O mal te sucederá. E Jesus o repreende: arreda, Satanás. Tu para mim és pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Assim somos nós. Ora sintonizamos com as coisas de Deus, ora sintonizamos com o mal. Ora sintonizamos com os espíritos do bem, ora sintonizamos com os espíritos do mal. Pedro era impulsivo, inseguro, frágil, assim como nós. Vendo que Jesus se despedia, ele pergunta: aonde vai, Senhor? Aonde vou, não poderás me seguir agora. Por que eu não posso? Eu dou a minha vida por ti. Na verdade, Pedro, ainda hoje me negarás por 3 vezes até que o galo cante. Jesus sabia da fraqueza de Pedro, mas nem por isso o amava menos. Jesus sabe das nossas fraquezas, nem por isso nos ama menos. E naquela mesma noite, Pedro, ao ouvir o galo cantar, perceber que havia negado o seu amigo, ele cai em si e chora. No seu íntimo, ele ouve: e tu, Pedro, uma vez convertido, fortalece teus irmãos. Amélia Rodrigues, ela diz: no momento, alguém daria a vida por outro.
Já não, porém, num outro momento, num diferente estado emocional. Não é covardia, nem indiferença. São as circunstâncias. Pedro não era covarde. Pedro não era um traidor. Mas Pedro era um ser humano como todos nós. E naquele momento, ele temeu. Naquele momento, naquelas circunstâncias, ele temeu. Como todos nós temeríamos. E aí nós sabemos, né, que Jesus é morto, enterrado, mas ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, houve um momento, voltando um pouquinho, logo após que Jesus é morto, que ele é enterrado, os apóstolos perderam o rumo. Eles não sabiam para onde ir. Então todos eles procuraram Pedro, porque Pedro, além dele ser o mais velho de todos, além dele ser aquele que esteve com Jesus praticamente 24 horas nos últimos 3 anos, ele era um líder natural. E todos os apóstolos foram procurá-lo, porque vamos só imaginar aqui bem rapidinho como é que deveria estar o clima. Porque Jesus havia sido assassinado e um outro apóstolo, Judas, havia se suicidado. Então foi um baque violento. Sem falar que os soldados estavam de olho em todo mundo. E se nós formos pensar em Pedro, além de tudo isso, Pedro estava com um problema muito sério de consciência, porque ele sentia no seu íntimo que ele traiu o amigo dele. Então Pedro se afastou. Pedro não queria falar com ninguém. Então os homens estavam perdidos, né? Os outros 10 apóstolos estavam perdidos. Então, eles procuraram retomar a vida, que era, no caso de Pedro, a pesca. Voltou ao trabalho. Então, eles estavam num determinado dia pescando. Os homens, os outros, estavam ali por perto, na prainha, esperando que Pedro voltasse, né? Que Pedro estava pescando no mar. E de lá, eles olham na praia um homem que acenava, falando que eles deveriam jogar a rede para o lado contrário de onde eles estavam jogando, porque eles não estavam pescando nada. E eles fazem isso, enchem o barco de peixe e retornam à praia. Quando eles estão se aproximando, eles veem que eles conhecem aquele homem que está ali na praia acenando para eles. Sorrisão no rosto. Mas Pedro se fecha um tanto mais, porque é Jesus que está ali. Como é que ele ia olhar para Jesus sabendo do que ele havia feito, né? Mas os outros não. Nossa, os outros eram só alegria, e eles fazem um peixe assado, e eles comem, passam um dia extremamente agradável, mas Pedro arredio. Pedro um tanto afastado de todos. Quando a noite começa a vir, Jesus se aproxima de Pedro e o retira do meio dos outros, e eles vão caminhar na praia. Jesus interroga Pedro com muita doçura. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E aponta para os outros homens. Pedro, muito envergonhado com a traição, diz: sim, mestre,
tu sabes que te amo. Simão, apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro, surpreso, responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, pastoreia as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro, emocionado, chorou. Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu sabes que te amo. Por que me pergunta por 3 vezes? E Jesus, olhando a alma de Pedro, responde: se me amas, apacenta as minhas ovelhas. O encontro com a verdade liberta e algema o ser, desencarcera-o do mundo, mas o aprisiona na vida. Quando sabemos que a vida verdadeira não é essa da matéria, e sim a do espírito, que é imortal, e que todas as nossas ações geram consequências positivas ou negativas, que temos fragilidades morais a serem trabalhadas, mas que nós temos também conquistas, que nós erramos sim, mas que nós não somos o erro. Importante refletir e aprender com o erro e deixá-lo para trás. Nós temos consciência de que nós não somos culpados, mas sim que somos responsáveis. A culpa nos adoece, a responsabilidade nos chama para a correção do fato e nos faz crescer. Pedro se superou, ele transcendeu porque ele aprendeu muito com os seus erros. Ele negou o amigo, sim, por 3 vezes. Ele não tinha medo de mostrar as suas fraquezas e as suas limitações, mas ele permitia-se ser corrigido, ser burilado. Ele aprendeu a domar a sua impetuosidade. Ele era um líder autêntico, ele era um homem conciliador. Pedro tornou-se o grande apóstolo de Jesus e que Jesus já sabia que ele era. Ele foi a pedra que sustentou toda a tarefa da Boa Nova. Se não fosse por Pedro, Paulo e Tiago teriam destruído o cristianismo nascente. Se nós nos identificamos com as fragilidades de Pedro, que possamos também nos identificar com a sua força e que nós procuremos apacentar-nos, pois nós somos as ovelhas que fugiram do aprisco. O pastor conhece as suas ovelhas. O problema do pastor não é o lobo que vem apanhar as ovelhas, porque o lobo conhece o pastor. E o lobo conhece o poder que o pastor tem. O grande problema do pastor se dá quando é a ovelha, por vontade própria, que se desgarra. Aprendamos a apacentar aqueles que nos rodeiam, pois sempre terá aquele que sabe mais do que nós, para nos corrigir, nos burilar. Mas também sempre haverá aquele que sabe menos do que nós, que necessitará da nossa paciência, do nosso equilíbrio. Quando nós passarmos pela porta estreita da vida, voltarmos ao plano espiritual, que de fato é a nossa morada, e o nosso benfeitor perguntar o que nós fizemos na presente jornada, que todos nós possamos responder: apacentei-me e apacentei algumas ovelhas do pastor. Fiquemos com Deus. Que assim seja.